Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui fala o Severo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu tenho com 7% de bateria, tá quase acabando, tá quase indo pro fim, mas eu vou gravar um vídeo pra vocês sobre a minha jornada através da musculação. Bom, eu vou ser bem breve porque deve ser o sexto vídeo que eu tô tentando fazer e tá calor pra caramba, tá difícil. Mas a gente consegue, a gente consegue. Lembrando que eu tô gravando pra vocês com a câmera frontal, então fica mais fácil de eu ter uma visão melhor. E eu vou explicar pra vocês. Resumidamente, cara, eu comecei a gostar muito mais da musculação em 2014, porque foi onde eu tive meu primeiro registro de trabalho e onde eu comecei a conquistar as minhas coisas. Materialmente falando, principalmente questão de videogame, televisão, por aí vai. Nessa época eu tinha os meus 19 anos e eu morava com os meus pais. E assim, a musculação ela sempre veio na minha vida, sempre esteve ao redor da minha vida, porque meu pai, mesmo ele não jogando mais futebol, ele sempre praticou musculação. E eu lembro que a primeira vez que eu acompanhei ele numa academia, eu fiquei muito surpreso, porque eu vi o físico dele mudar muitas vezes. Tanto é que eu lembro que a primeira suplementação dele foi maltodextrina, depois foi hipercalórico e, às vezes, uns megapacks, né, que era estilo Animal Pack, que era um pré-treino. Cara, muita coisa mudou. Então, assim, em 2014 eu comecei a me investir, a me cuidar. Comecei a investir nos meus dentes. Quem vê meus dentes assim, ó, lindo e maravilhosos, mal sabia eles que eu tinha dois dentão aqui grandão, parecendo um predador. Então eu coloquei aparelho nos meus dentes e decidi também mudar o meu físico, porque eu tinha um físico muito esguio, eu era muito magro. Aí beleza, comecei a ir pra academia, isso no final de 2014. Para 2015, a academia que eu comecei a frequentar foi o quê? Foi a Smart Fit, foi a primeira academia que chegou na região da ABC de Diadema. Eu trabalhava por lá no centro. E aí é uma academia que era padronizada, com alta tecnologia. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho registro desses vídeos eu treinando na Smart Fit quando ela começou a iniciar em Diadema. Na época eu pagava R$ 60 no plano normal. O plano Black na época era R$ 80. Eu poderia ir para qualquer Smart Fit. Era muito bacana. Tanto é que você ganhava até a camiseta da rede Smart Fit. Então, beleza. O meu primeiro professor, quando eu iniciei na musculação, cara, não foi um professor, né, que estava lá na sala de musculação, não. O meu primeiro professor de verdade mesmo foi uma revista. Foi essa daqui, ó, Super Treino. Cara, essa revista aqui, ó, na contracapa, quem era patrocinada pela Body Nutri? Kelly Key. Gata. Então, assim, na época tinha o começo da música do Rap Maromba, né? O Léo Stronda tinha a época do Bonde da Stronda. Tinha aquela música dele, né, que é Bonde da Maromba. Aí depois ele lançou com Letodai, que é o Blindão, que pra mim é sensacional. Tem um B Dinamitize, né, que é aquela música que é Ficar Grandão. No Pain No Gain. Steve Kalahari. É, quem é dessa época aí do mundo maromba sabe quem é que eu tô falando. Mas na época também tinha algumas músicas também, que era o Robbie Bailey, que é um cara muito foda, que ele fazia música de motivação, que envolvia um rock and roll, mais hip hop, top demais. Minha primeira ficha de treino foi esse daqui, esse programação de 4 semanas. Aí tinha a primeira semana. Cara, eu destrinchei, eu garimpava isso aqui, ó. Essa ficha de treino, se liga. Eu garimpava isso aqui, gente. Garimpava mesmo. Programação da semana 1. Se liga. Treino A, peito e costas. Treino B, membros inferiores mais o abdômen. Depois tinha o treino C, que é o ombro, mais bíceps, mais tríceps. E é legal, o que eu acho interessante é que nessa revista tinha a ilustração dos exercícios para você fazer. Cara, eu não tinha nem noção de como funcionava isso aqui. Eu só olhava para a imagem e na época, na musculação, tinha o Fernando Sardinha, né? Tinha o Scarpelli, que na época o canal dele chamava Rabiscado. Tinha o Greg Plitt, que pra mim é um dos maiores influenciadores da gringa, principalmente na questão do treinamento que ele fazia, que era um treinamento militar top demais. Tem aí na internet, se você pesquisar Greg Plitt, MF28, vai estar aí completinho. Tinha um garoto propaganda chamado Frank McGrath, que é o da Animal Pack. Na época o Jorlan também era patrocinado pela Animal, que é a Universal, que é a linha de suplementos americanas. E aqui, cara, eu pegava tudo isso aqui, eu distribuía.
gente, destrinchava tudo, tudo, explorava até o máximo do treinamento. Eu fazia muito, mas muito desses treinos aqui. É muito foda, gente, de verdade. Isso aqui eu destrinchava. O que é legal é que é o seguinte, é que aqui você, nessa programação, você treinava segunda, quarta e sexta. Essa programação que você fazia, cada semana que passava, você acrescentava um exercício a mais para cada membro muscular. Por exemplo, se na primeira semana você tinha 3 exercícios de peitoral e 3 exercícios de costas, o próximo você teria literalmente ainda 3 exercícios de peitoral, mas você mudava. Você ia para, em vez de supino reto, você ia para o supino inclinado, ou supino declinado, numa outra semana, e por aí vai. E aqui, cara, você aprende muita coisa, ó. Na segunda semana, ó, eles davam o exemplo, ó. Encolhimento de ombro, que é para você treinar trapézio. Aí tem aqui, ó, tríceps francês. Aí tinha um outro aqui, ó, que você fazia remada unilateral. E nenhum professor me ensinava na época, tá? Eu fazia me virando nos 30, tá? Tem um outro exercício aqui que eu acho legal pra caramba aqui, que era uma sequência que você fazia. É um programa de treinamento para você potencializar o peitoral, para você deixar o peitoral mais estufado, mais cheio. E é legal porque aqui, ó, é uma programação semanal. Segunda-feira, peito e tríceps, que eu fazia aqui. Só que aqui ele fazia de um quê? Estímulos, um bisete. Olha só que legal. Supino reto com barra mais supino reto com halteres. Podem ver aqui, ó. Tá? Então, você fazia um bisete. Você terminou o supino reto com a barra, colocou, guardou, fazia supino reto com halteres. Então, ou seja, você aumentava a amplitude de movimento para você fazer com que o seu peitoral trabalhasse melhor. Então você estava dando um estilo maior. Isso é muito legal, cara. Então assim, isso é uma coisa que as revistas antigamente, vamos colocar aí uns 10 anos atrás, ensinava pra gente que nenhum influenciador, que hoje a palavra influenciadora está em todo canto, que na verdade nem existia isso, ensina para vocês hoje, mas só que de uma maneira muito artificial. O real mesmo tá aqui nessa revista. O que vocês acham de eu pegar essas revistas aqui e começar a fazer vídeo sobre elas? Pegar, fazer um compilado, tipo, gravar, né, a imagem ali, ó, e mostrar pra vocês o que elas faziam. Cara, é legal pegar isso aqui e depois dar de exemplo e colocar na prática pra vocês. E não é só isso, depois dessa revista aqui, ó, eu comprei outras. Comprei essa aqui, ó, da Super Treino edição 78. Depois eu fui numa loja de sebo, comprei essa aqui, a Musculação Fitness, que tem o Alex dos Anjos. Na contracapa quem tava? Eduardo Correia, quando era patrocinado pela Probiótica. Cara, tem outras aqui, ó. Tem outra da Musculação Fitness com o Alex dos Anjos também aqui, ó, na foto também. Depois teve uma outra revista também que é legal, que ele fala sobre o treino B7, como surgiu as séries. Cara, é muita coisa aqui, é muita informação. Dá pra fazer em média aí de vídeo com informações que tem aqui nessas revistas, uns 50 vídeos aí. Aí depois eu puxei, tirando esse lado aqui da musculação, dessas revistas que são ótimos exemplos, eu parti para um nível mais hard da coisa. Um dos professores que mais me ensinou, Valdemar Guimarães, Anabolismo Total. Aqui ele fala sobre treinamento, nutrição, esteroides anabólicos, né, entre outros recursos. Cara, isso aqui é muito legal. Aqui ele explica também como funciona, que é o treino A, B, C. Toda pessoa deve começar com o treino A, B, C. Só que diferente dessa revista aqui, o treino dele envolve peso livre em alguns aspectos, mas quem não está adaptável a fazer treino com peso, o que ele apoia aqui nessa revista, que eu lembro até hoje? Ele fala, caso você, vamos dar, resumidamente foi isso, caso você não tenha equilíbrio, né, de treino ali com pesos livres, você vai utilizar as máquinas. Por quê? O maquinário, se você for parar para pensar, ele é uma máquina que faz movimentos pré-guiados. Você vai fazer, por exemplo, exercícios de puxar. Você vai fazer puxada com a máquina aqui, ó. Você sabe que ela vai direcionar você para esse movimento aqui, ó. Quando você faz exercício de empurrar, você faz exercício de empurrar com o quê? Com peitoral, que é aquelas máquinas de peitoral. Então ele sempre colocou, enfatizou que você pode pegar um exercício livre e um outro exercício
pré-guiado. Leg press é a mesma coisa, é movimentos pré-guiados, porém é um treino de sobrecarga. Ele fez um que é da hora, que tem uma ficha dele aqui, que é costas, peito, perna, só que ele não coloca de primeira agachamento livre, ele coloca você fazer o leg press, você entender como é que funciona a biomecânica, para depois você avançando. Então, são esses detalhes que eu acho interessante nestes livros aqui, que foi lançado nos anos 90, tá? Só para você lembrar. Ele é um cara que tem experiência, por quê? Porque ele ficou durante 5 anos treinando com Dorian Yates. Para quem não conhece Dorian Yates, aí pesquisa na internet. Dorian Yates foi um dos caras que foi 6 vezes Mr. Olímpia, 6 vezes campeão, que é a Copa do Mundo do Fisiculturismo que acontece anualmente. E ele aprendeu com os melhores. Ele treinou na Temple's Gym, que é a academia mais casca-grossa que tem, né, no Reino Unido, que é onde o Dorian Yates comprou. Depois disso, a gente parte por um lado mais além. Aí eu peguei esse aqui dele, que é a segunda edição, Além do Anabolismo, que fala sobre recursos ergogênicos. Aqui ele vai falar muito mais sobre a questão, né, de como é o lado underground do fisiculturismo através de medicamentos bioquímicos, que é os recursos ergogênicos, a alimentação de uma pessoa, literalmente como funciona de um hormonizado para um cara que está no fisiculturismo, o treinamento como deve ser feito, por aí vai. Tem outras edições que ele já acabou lançando também, que futuramente vou comprar, e por aí vai. Bom, por último aqui, porque tem outras revistas aí que eu vou mostrar para vocês mais para frente, tenho essa daqui, do Arnold Schwarzenegger, que para mim foi um dos professores que me ensinou a como me preparar, a sentir, literalmente, como é ser um atleta de fisiculturismo. Tanto é que em 2019 eu fiz um projeto que durou durante 6 meses, que é um projeto bodybuilder. Eu não competi, não subi nos palcos, mas me preparei como um atleta. O que eu tive naquela época foi que eu tinha saído de um relacionamento, né, assim, bem complicado, porque era um momento muito difícil da minha vida, porque eu estava tendo uma dependência emocional. Eu já não estava num emprego legal. O problema familiar já começou a aumentar cada vez mais, principalmente na convivência que eu tive com os meus pais, devido ao problema que meu pai tem. E isso me fez eu me afastar mais da musculação. Eu já me afastei antes, por certas coisas que já me aconteceu, né? E aí o que acontece? O que me salvou mesmo pra ver se eu era digno, né? naquela época eu me perguntava, eu era digno de estar nesse esporte? Foi o livro do Arnold Schwarzenegger. Eu comprei em 2017, esse livro aqui. E assim, eu garimpei esse livro todinho. Eu estudava dia e noite para me preparar. Tanto é que eu fiz uma preparação e o final de tudo, o resultado foi esse. Eu vou mostrar a imagem para vocês aí. Foi uma preparação de 6 meses. O que eu me alimentei? Literalmente, gente, eu não me alimentei tão bem quanto eu esperava. Minha alimentação era básica. Era pão com manteiga, com café com leite, às vezes, né, uma granola. Meu almoço era um arroz, feijão, couve-flor, às vezes uma salada com aquelas carnes que vem de hambúrguer, que o pessoal geralmente faz de lanche na rua. Era isso que eu tinha que comer. Às vezes era frango, às vezes era batata doce, quando eu tinha uma condição ali para fazer. O meu pré-treino e pós-treino era BCA. E eu defendo até hoje o BCA, cara. Para mim é um dos melhores suplementos até hoje que as pessoas não soube explorar. O BCA é tipo um complexo B, uma versão genérica, ele é mais fraca e reduzida, por isso que ela é mais barata, mas ela ajuda muito no anticatabolismo, ou seja, evitar de você perder massa muscular, que é uma coisa que eu posso mostrar para vocês mais para frente. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um off durante 6 meses, não, 6 meses, durante 4 meses, porque quando eu fiz o quinto e sexto mês eu fiz um cutting, ou seja, eu fazia cardio 2 vezes no dia, então eu ficava vendo se o meu peso estava batendo, se estava baixando, mas aí o resultado foi certo, foi um que vocês viram aí na imagem que eu mostrei para vocês, e cara, totalmente natural, sem nenhum recurso ergogênico. Eu sei que é muita hipocrisia as pessoas falar sobre recurso ergogênico e tal, mas é que hoje virou uma saturação na internet. Hoje em dia você não consegue acreditar quem é natural e quem é hormonizado. Mas também é aquilo que eu falo, eu cago e ando pra esse tipo de opinião, gente. O importante é você fazer o trampo, é você fazer o serviço. E aí quando eu fiz esse projeto, cara, eu me senti o homem mais realizado do mundo. Eu voltei a ter mais motivação nas coisas, eu voltei a ter mais vontade. Tanto é que eu comecei a fazer a faculdade. Só que passou um tempo, eu acabei trancando a faculdade, né? Porque acabou vindo outros problemas, mas por aí vai. O que eu aprendi com tudo isso aqui, só para finalizar?
é que a musculação ela nunca me abandonou. E ela nunca vai abandonar você também. Basta você dar o primeiro passo, basta você acreditar no seu objetivo. Você vai para uma sala de musculação, uma coisa que eu posso dizer para vocês, a real, hoje em dia, depois de tantos anos aprendendo esse esporte, não vai por vaidade, não vai por coisas estéticas. Faz com que o seu corpo trabalhe aquele músculo para ser algo mais funcional para sua vida. Seja na área do trabalho, seja na área pessoal, seja por uma questão emocional também, porque o emocional ele conta muito. Deixa eu ver se está ligado aqui. Tá ligado. E isso vai fazer você refletir na sua vida. O bem-estar que isso faz. Porque o que acontece? As pessoas elas habitolaram tanto a cabeça delas por questão estética que hoje elas fazem de tudo para ter um físico em curto prazo, não a longo prazo das coisas, tá? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha visão, só existem 4 pessoas no mundo, 4 pessoas no mundo que vão utilizar recursos ergogênicos. A primeira, aquela pessoa que já nasceu com uma deficiência de GH no corpo. Eu conheço pessoas que nasceram com deficiência de GH e precisavam fazer reposição para manter o crescimento. Segundo, a pessoa que vai entrar no esporte, independente da modalidade do esporte, ela vai ter que usar recursos ergogênicos para fins de performance. Terceiro, a pessoa que já está numa idade muito avançada, chegou dos 40, a libido está baixa, os hormônios não estão trabalhando de igual para igual, faz reposição hormonal com uma consulta médica, com acompanhamento médico, tá? Não vai fazer a moda aí, os cambal da vida para ter consequências a curto prazo. E por último, a pessoa que ela trabalha em segurança pública, um policial, um soldado, um cara que trabalha com segurança particular, ele vai precisar daquilo para mecanismo de defesa. Porque essa pessoa que trabalha como segurança particular, trabalha como um policial, né, para proteger a sociedade paulista, eu falo para vocês, essas pessoas precisam. Não é uma necessidade, mas é uma questão de alta performance para mecanismo de defesa. Então, para finalizar, para mim são essas 4 pessoas que vão utilizar recursos ergogênicos. O resto são pura vaidade. É isso que eu penso. Aí você me julga e fala assim, mas você tem um corpo esguio, um físico esguio, não sei o quê. Cara, eu já respirei esse esporte. Eu já respirei o fisiculturismo. Pode ser de uma forma muito iniciática, mas eu respirei, eu senti como é que é realmente sentir dor, tá com a cabeça a milhão, né? Um medo enorme de achar que seu corpo vai lesionar de alguma forma, porque seu corpo está fragilizado, fazer cardio até você se sufocar. Eu sei como é que é isso aí. A prova tá aí no vídeo, na imagem que eu mostrei para vocês e eu posso mostrar de novo. É isso que funciona. Para mim o fisiculturismo é isso. É um esporte ingrato? É. Mas só vai fazer quem quer. Porque ele cria uma certa maturidade para quem tem vontade de ter maturidade na vida. Porque se for para entrar no esporte, se entupir de recurso ergogênico, se entupir de bolinha ali de Danone no corpo, para achar que vai conseguir ser um Mr. Olímpia, meu amigo, esquece. O Brasil não tem assistencialismo para esse tipo de esporte. E muito menos os outros que a gente vê aí na internet. Seja no futebol, seja no motocross da vida, seja no jiu-jitsu, qualquer coisa. Infelizmente, no Brasil não se espera mais nada através do esporte. Tá bom? Então, assim, o vídeo fica por aqui. Essa foi a minha jornada, que eu falei para vocês como começou, através da musculação. Espero que isso te incentive. Mas também, é como eu falei, vai ter muito conteúdo aqui, através desses livros, dessa revista que eu tenho aqui, que eu posso mostrar para vocês como é que funciona, sem nada coisa fajuda, sabe? Sem essas enganações que os influenciadores estão fazendo hoje. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas eu tenho experiência, eu tenho a vivência daquilo que eu faço para vocês. Muito em breve eu quero mostrar para vocês como é que era o meu treinamento lá no início de 2015, que é quando eu comecei a treinar muito mais sério. Que é onde veio essa revista que eu falei para vocês. Beleza? Então é isso. Comentem, compartilhem esse vídeo, clique em joinha, se inscrevam aí no canal. Um grande abraço a todos vocês e tudo de melhor sempre. E até o próximo vídeo, meus jovens.
Valeu de verdade aos 13 inscritos no meu canal e vamos crescer daqui pra frente, nem que seja de forma gradativa, ok? É isso. Até o próximo vídeo. Fui!